alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Como vocês passaram aí da semana passada? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, hein? Gente, e para nossa aula de hoje, então, vamos pegar ali os materiais, né? O caderno, os papéis, as folhas de papel, o lápis, os lápis de cor que você tem, a borracha, o apontador, aqueles materiais que vocês já sabem, não é? E também encontrem ali um lugar bem tranquilo para que você possa fazer ali as suas tarefas e assistir a aula. E aí, se estiver tudo certinho já, você pode começar então aí anotando a data de hoje e a aula número 5 de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você faça esse registro e eu já volto. E aí, conseguiram então anotar? Então tá bom. Pessoal, vamos então começar a nossa aula e o tema da aula de hoje é misturas e transformações. Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos já trabalhando algumas aulas sobre misturas, sobre transformações, não é? E vocês estão lembrados daquele primeiro texto que nós copiamos lá no caderno? Vamos relembrar um pouquinho? Isso é importante, ó. Me ajudem aqui a completar as frases para ver se vocês estão ligados ali nesses conceitos, o que são átomos, moléculas, substâncias, lembram disso? Então, me ajudem a completar aqui essas frases. Vamos lá, ó. Primeira, tudo que existe no universo é constituído de quê? Qual é a menor partícula que existe no universo? Lembram da história toda? São os átomos, não é? Lembram dessa palavra? O que são átomos, não é? Tem até toda aquela história que nós contamos aqui do Leucipo e Demócrito, não é? Lembram? Então, mas e os átomos? Os átomos formam as moléculas. Estão lembrados? Vocês copiaram isso na aula passada e retomem ao seu caderno e vamos lá. E as moléculas? Gente, as moléculas formam as substâncias, não é? Por exemplo, a água. Lembra que nós falamos? A água, né, uma molécula de água
é formado de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E muitas moléculas juntas formam as substâncias, né? A água é uma substância. E as substâncias constituem todos os materiais que existem no planeta Terra e no universo. Todos os materiais são feitos de átomos, moléculas e substâncias. Entenderam? Então, lembram desses conceitos aqui? É importante, né, vocês terem sempre isso em mente, tá? Então, vamos relembrar aqui alguns exemplos, não é? Nós estamos cercados de misturas e transformações. Lembram lá dos exemplos que eu dei? A maionese, por exemplo, é uma mistura. O bolo, quando nós vamos fazer lá, misturamos vários ingredientes. O sangue também é uma mistura. Lembram que nós falamos que o sangue é constituído de água, as vitaminas, os nutrientes, as células. Também é uma mistura. O leite, lembram da caixinha do leite que nós fizemos análise? Também é considerado uma mistura. Então, nós temos exemplos de misturas ali na nossa vida, né? Estamos cercados de misturas. E transformações, vamos ver aqui, ó. Existem também muitas transformações na vida, né? E na natureza. Observe ali. Lembram daqueles experimentos que nós fizemos na aula passada? A maçã, quando a gente deixa ela, né, aqui ao ar, ela escurece. Isso é uma transformação. As frutas que apodrecem, não é, também é um tipo de transformação. Lembra daquele vídeo da aula passada que foi em câmera lenta, como que as frutas na fruteira, elas apodrecem? Então, isso também são transformações que ocorrem na natureza, não é? Olhem aqui, ó. Vocês já devem ter observado a banana, não é? A banana, ela é verde, mas em poucos dias ela amadurece. Já aconteceu com vocês? Vai ao supermercado, compra lá a banana, ela tá verde. Daí, alguns dias, ela já está madura, bem amarelinha. Mas, no decorrer do tempo, não é? Olha só, veja o que acontece com a banana. Ela vai ficando mais madura e vai transformando também. Observe que ela vai escurecendo até que ela apodrece. Vocês estão vendo? Isso tudo que acontece com a banana, que eu dei um exemplo, é também transformação, tá certo? Entenderam isso? Então, o amadurecimento e o apodrecimento dos frutos, dos legumes, são transformações. Mas que tipo de transformação que é? Lembram da aula passada que eu falei que existem 2 tipos de transformação, que são as transformações químicas e físicas? Então, o apodrecimento ali das frutas, no caso da banana, você acha que é uma transformação química ou uma transformação física? Vamos relembrar um pouquinho qual que é a diferença entre uma e outra? Vamos ver, então, essa transformação da banana ali, ela é reversível? Você acha que a banana que apodreceu é possível voltar a ser como ela era antes? E você acha que a banana, quando apodreceu, perde as características, mudou o cheiro, muda o aspecto da banana? Forma novas substâncias? Sim, não é? Então, pense aí, vamos lá. Vocês estão vendo que são muitas perguntas aqui no ensino de ciências. Tá? Agora, observem aqui, estamos dando vários exemplos. Olhem aqui. Lembram desse experimento aqui que nós fizemos, ó? Descascamos a banana e cortamos ela em pedaços. Estão lembrados disso? Ou então, lembram desse outro experimento aqui, ó? Uma latinha e nós amassamos a latinha. Estão lembrados disso? É uma transformação também? A latinha se transformou? Sim, né? É um tipo de transformação. Ou então, um pedaço de papel que a gente amassa. Você acha que é uma transformação também? E aí, é uma transformação química ou física? Quer dizer, você acha que o papel e a latinha, elas
Perderam as características do material? Você acha que o papel deixou de ser papel e a latinha deixou de ser metal? Pensem ali, ó, vocês estão vendo quantas perguntas aí que eu estou fazendo? Vão pensando ali como que é transformação física ou transformação química. Dá para voltar ou não dá? Reversível ou irreversível? Perdeu as características do material ou não perdeu as características? Pense ali um pouquinho, não vou dar resposta agora. Vamos mais um pouquinho para lembrar. Olhem aqui, lembram desse experimento que eu fiz a aula passada? Peguei o leite, misturei com vinagre. Lembra o que aconteceu? Foi uma transformação física ou uma transformação química aí que fizemos com o leite? E vocês lembram desse experimento aqui, ó, que eu peguei esponja de aço e coloquei na água, num potinho de água, e você fez ali na sua casa? Vamos ver o resultado? Observem aqui, ó. Então, olhem aqui, lembram da esponja de aço que eu deixei num copinho com água? Lembram? Olha só o que aconteceu com ela. Vocês estão percebendo que ela está toda, né, tem uns pontos laranjados aí e escuros também? Isso é a ferrugem. A ferrugem também é uma transformação, né? E você acha que é possível a esponja de aço voltar a ser como ela era antes? Vocês já ajudaram ali a sua família a lavar louça, essas coisas, e utilizam essas esponjas? E você acha que é possível aproveitar de um dia para outro a mesma esponja? Viram? Então, vamos pensar um pouquinho? Então, o que você acha que aconteceu aqui com a esponja de aço? Foi uma transformação química ou uma transformação física? Olhem aqui essas duas imagens, que é uma esponja de aço de bastante tempo e também aqui alguns pregos enferrujados. Vocês estão vendo? São transformações químicas ou transformações físicas que aconteceram? Vamos lá, então, a resposta, você já pensou aí? Então, o que aconteceu ali com a esponja de aço ou com os pregos, se vocês fizerem essa mesma experiência aí com pregos, vocês vão ver que ocorre a ferrugem. A ferrugem é um tipo de transformação química. Às vezes, podemos reverter a ferrugem, né? Utilizando produtos e tal, mas a esponja de aço não dá, é irreversível. Tudo bem aí? Entenderam? Mas, gente, vamos continuar ainda, que tem muitas coisas para nós observarmos ainda nessa aula, tá? Eu trouxe aqui mais um experimento para nós fazermos, tá? E para esse experimento, nós vamos precisar de alguns materiais. Você pode anotar aí e depois você faz. Observe como eu vou fazer e depois você pode fazer ali com a ajuda sempre de uma pessoa adulta ali da sua família. Então, nós vamos precisar de um pedaço de pão ou um pouquinho de ração, se você tiver ali de gato ou cachorro. Vamos precisar de sal e água. E também alguns potinhos para a gente colocar os experimentos, tá? Observem aqui como eu vou fazer, depois você pode ali fazer em casa. Combinados? Observem aqui. Então, olha aqui, eu vou fazer com ração de cachorro que eu tenho em casa. Um pouquinho de sal e água e os 4 potinhos. Eu peguei essas tampinhas, né, de potes de requeijão. Vocês podem utilizar também outras coisas, tá? Então, eu vou pôr aqui uma colher, né, de ração em cada um desses potinhos, tá? Mais ou menos assim. Se você quiser fazer com pão, você pode fazer ali também, tá? Pão amanhecido, tá? Um pão velho também, tá? Então, olha ali, tem um pouquinho de ração em cada frasquinho. Põe um pouquinho mais nesse aqui, olha aí, né? Então, o que nós vamos fazer agora? O primeiro potinho, nós vamos deixar assim, seco, sem nada, tá?
O segundo potinho, nós vamos colocar um pouquinho de sal por cima, tá? Estão vendo ali? Um pouquinho de sal. O terceiro potinho, nós vamos molhar um pouquinho com água, tá? Então, vamos lá, deixar ele bem úmido. Isso, assim, tá? Tá uma ração molhada. E esse último potinho, nós vamos molhar e colocar um pouquinho de sal. Aí. Certo? E aí, nós vamos deixar ali no lugar, vocês podem colocar numa bandejinha e deixar num lugar para observarmos diariamente o que vai acontecer em cada um desses potinhos. Combinados? E aí, a pergunta é a seguinte: o que você acha que vai acontecer com cada um desses potes? Primeira coisa, levantar hipóteses, né? Então, observem aqui esse quadro que eu quero que vocês agora registrem ali. Então, hoje é o primeiro dia, coloquem a data de hoje e aí escrevam o que você acha que vai acontecer no pote 1, que está seco, no pote 2, que é seco com sal, o pote 3, que foi molhado, e o pote 4, que foi molhado com sal. Então, eu vou dar um tempinho para que você faça ali os registros. Eu já volto. E aí, conseguiram anotar o quadro? E aí você pode, então, fazer esse experimento depois, tá? Lembram também, na aula passada, que nós falamos sobre transformações e aí eu pedi que vocês fizessem 2 experimentos. Um para demonstrar uma transformação química e outro para demonstrar uma transformação física. Se não fez, ainda dá tempo, aproveite e faça mais essa que eu mostrei agora para vocês, tá? Não esqueçam de também fazer um relatório explicando como que vocês fizeram, quais os materiais que vocês usaram, né? Como é que vocês fizeram esse experimento, o que aconteceu, o resultado, não é? Então, nós precisamos ali, olha só,
O cientista, né, ele observa, levanta hipóteses, registra todos os acontecimentos e verifica o que aconteceu, se foi o esperado, se deu errado. Não tem errado, né? Às vezes o resultado pode ser que não dê aquele que nós esperamos. Mas então, olha só, essa tarefa ainda está em pé e você pode fazer ali na sua casa, junto com seus familiares, mostrar ali para o seu professor, para a sua professora, combinados? E agora, então, né, gente, eu falei tantas coisas e perguntei várias coisas, mas não respondi, não é? Então, agora vamos aqui chegar às nossas respostas. Mas primeiro quero mostrar algumas imagens para a gente construir juntos, né, a nossa resposta. Então, olha, observem aqui. Transformações físicas reversíveis são aquelas que podem ser desfeitas. Por exemplo, olhem aqui, quando nós, né, estamos lá tomando um sorvete, ele vai derretendo. Se a gente pegar o sorvete e colocar ele novamente no refrigerador, ele volta a ser sorvete, é reversível. Olha aí a segunda imagem, o gelo derretendo. Quando colocamos o gelo no congelador, ele é líquido. Se tirarmos, ele transforma do sólido para o líquido. Então, se voltarmos no congelador, ele volta a ser sólido novamente. Não é assim? Então, são transformações que podem voltar, né? Podem ser desfeitas. Olha a terceira imagem aqui, que é de um anel de ouro. Se eu pegar o anel e derreter, né, ele pode, né, ser transformado de novo num outro objeto de ouro. Então, são transformações que podem ser desfeitas. Olha o papel amassado. Se eu desamassar o papel, ele não deixou de ser papel e volta a ser papel novamente. Então, algumas transformações físicas podem ser reversíveis, isto é, podem ser desfeitas, não perde as características daquele material. Entenderam o que são transformações físicas reversíveis? Agora observem aqui. As transformações químicas irreversíveis são aquelas que não podem ser desfeitas. Olhem ali os exemplos. Quando nós colocamos o vinagre no leite, se desfez o leite, coalhou, não é? Ele talhou, não volta mais a ser o leite. Então, isso é uma transformação química irreversível. O fósforo, quando nós queimamos a madeira, né, vira cinza. Também é uma transformação química irreversível, não volta. O apodrecimento dos frutos ali, como a banana que nós vimos, os legumes que apodrecem, são transformações químicas irreversíveis. Não é possível, então, voltar a ser aquele como era originalmente. Então, podemos concluir que, observem aqui, o apodrecimento das frutas ou legumes, o azedamento do leite e a ferrugem são exemplos de transformação química. Esse tipo de transformação provoca a formação de novas substâncias que alteram a cor, o cheiro, o gosto, a textura e a consistência do material ou do corpo. Então, olhe lá, a banana, por exemplo. Modificou completamente o cheiro, a textura, não é? A esponja de aço que nós vimos modificou, formou a ferrugem, que tem um outro cheiro, uma outra cor, uma aparência diferente, não é? Então, quando muda e forma novas substâncias, nós dizemos então que ocorreu uma transformação química. Entendido? Agora vamos lá. Quando cortamos ou picamos as frutas e os legumes, ou amassamos uma latinha ou o papel, não ocorre formação de novas substâncias. Além disso, eles não perdem as suas características. Então, nesses casos, dizemos que houve uma transformação física. Então, a transformação física é aquela que não modifica o material, não forma novas substâncias.
Entendido aí? Eu vou dar um tempinho para que você copie esses 2 parágrafos ali no seu caderno, bem caprichado. E eu já volto. E aí, conseguiram então copiar esses 2 parágrafos importantes aí para vocês entenderem a diferença entre transformação química e transformação física? E aí, para verificar então se você entendeu mesmo, eu trouxe aqui um jogo de verdadeiro ou falso, tá? E eu quero verificar se você sabe então o que é uma transformação física ou uma transformação química. Estão prontos aí? Então eu vou dizendo algumas frases e vocês vão pensar se está certo ou se está errado. Entenderam aí qual que é a regra do jogo? Então, podemos começar? Vamos lá, então. Primeira frase. A esponja de aço úmida fica avermelhada com o tempo. A formação da ferrugem é uma transformação química. O que você acha? Pensa um pouquinho. Acabamos de ver agora mesmo. Está certo ou está errado? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Está correto, né? Claro, nós acabamos de verificar isso agora, né? O resultado daquele experimento. Então, vamos ver se vocês estão craques mesmos. Vamos lá para a segunda frase. Transformar sobras de alimentos decompostos em adubo é um exemplo de transformação física. O que vocês acham? Se nós fizermos uma composteira, por exemplo, onde nós colocamos lá os restos, as sobras de alimentos, e lá vai acontecer a decomposição. Essa decomposição ali é uma transformação física? Você acha que é? Pensa um pouco. Forma novas substâncias? O que você acha? A frase está errada, não é? Por que está errada? Porque é uma transformação química. A decomposição, o apodrecimento, forma novas substâncias. Então, é uma transformação química. Acertaram aí? Vamos lá, então. Espero que você esteja craque. Vamos para a próxima. Um sorvete que derrete é um exemplo de transformação física. Certo ou errado? O que vocês acham? O sorvete
dá para voltar a ser o que ele era antes? Ele perde suas características? Essa frase está correto, isso mesmo, né? O gelo também são exemplos de transformações físicas. Muito bem, né? Não formam novas substâncias. Estão acertando tudo aí? Vamos lá então para a próxima. Você está ficando muito bom nesse assunto, hein? Vamos lá. A queima de um palito de fósforo é um exemplo de transformação química. O que você acha? Se queimarmos um palito ou madeira, volta a ser madeira novamente? Ou se formam novas substâncias? O que você acha? Então, essa frase está... pense um pouquinho. Essa frase está correta, muito bem. É uma transformação química, isso mesmo. Não tem jeito de voltar a ser como era antes. E também formou novas substâncias, né? A cinza, por exemplo, tá? Vamos para mais uma frase? Vamos ver se você está ficando craque mesmo. Vamos lá. A água congelada é um exemplo de transformação química. O que você acha? Acabei de falar aí, você está prestando atenção? Se você prestou atenção, você vai saber que essa frase está errada, não é? Porque a água, quando colocamos ela no congelador, ela se transforma em gelo, e isso é uma transformação física. Ela pode voltar a ser líquida novamente. Lembram dos estados físicos da água, não é? Sólido, líquido e gasoso, ela pode voltar a ser qualquer um dos 3 estados. Isso é uma transformação física, então está errado, não é química. Vamos para mais uma? Vamos lá, hein? Vamos ver. Transformar um pedaço de ouro em anel é um exemplo de transformação física. O que você acha? Está certo ou errado? Transformar um pedaço de ouro em anel, ou em um colarzinho, ou em um pingente, isso é uma transformação física? Está certo ou errado? Essa frase está corretíssima. Isso mesmo, são transformações físicas, não é? Agora, pessoal, vou trazer quero ver se você sabe mesmo, para fechar o jogo aqui. Vamos ver se você vai acertar essa, hein? Prestem atenção, olhem aqui. O bronzeamento da pele, quando ficamos expostos ao sol, é um exemplo de transformação química? O que você acha? Quando nós vamos para a praia e bronzeamos, mudamos a cor da nossa pele, você já notou isso? Já aconteceu isso com você? Aqui na nossa pele ocorreu uma transformação química? O que você acha? Nossa, e agora? Mas daí a gente volta a ser como era antes, com o tempo vai mudando novamente a cor, não é? E agora, gente? É uma transformação química ou não? O que você acha? A resposta é correta. É uma transformação química, sim, mas é reversível, né? Então, a produção lá dos melanócitos, que dá a cor da pele, quando exposta ao sol, produz bastante, muda a cor da nossa pele. Depois, com o passar do tempo, vai diminuindo novamente, voltamos à cor como éramos antes, tá? Então, é uma transformação química, mas é reversível. Vocês entenderam, então, gente? Olha que bacana o que é transformação, o que são essas misturas que existem na natureza e na vida. Acertaram tudo aí do nosso jogo? Então, parabéns, hein? Tá joia! Mais uma outra pergunta aqui, agora que vocês já sabem, né, o que são transformações físicas e transformações químicas e misturas e átomos, moléculas. Lembram daquela pergunta que eu fiz
Qual é a ciência que estuda os átomos, as moléculas, as substâncias, as transformações físicas e químicas e sobre os materiais que existem na natureza e no universo? Vocês lembram qual é o nome dessa ciência que nós estamos estudando aqui nas nossas aulas de ciências? Você lembra que é a... Observem aqui que bacana essa imagem, não é? É a química. A química, gente, é uma ciência super importante, que ela está presente em vários momentos da nossa vida. Ela é a ciência que estuda a natureza da matéria, quer dizer, os átomos, como os materiais são constituídos, as moléculas, as substâncias, as transformações, e ela está presente em todos os nossos momentos aí da nossa vida, em tudo que nos cerca, nos seres vivos. Olha só, por exemplo, nas plantas, no nosso corpo, quando nos alimentamos, quando nós respiramos, e em todos os produtos que nós utilizamos, não é? Vários, a química está muito presente na nossa vida. E para mostrar isso para vocês, que a química ela está presente na sua vida, eu trouxe aqui um vídeo que foi produzido pela Associação Petroquímica Europeia, que mostra de uma forma bem legal e muito bonito até, onde a química está presente na nossa vida. E não só aqui na nossa casa, mas no mundo como um todo. A química ela está presente em vários lugares do mundo, tá certo? Vamos assistir ao vídeo, então?
Então, vocês viram como a química é uma ciência muito importante e está presente em todos os lugares e no universo também? Vocês viram que esse vídeo ele foi para comemorar o Ano Internacional da Química, que foi em 2011, né? Então já faz 10 anos aí que foi comemorado o Ano Internacional da Química. Mas a química está presente ali em muitos lugares da nossa vida, tá certo? E aí, para falar então sobre isso, eu vou pedir uma tarefa para vocês. Olhem aqui, qual é essa tarefa? Onde a química está presente em nossa vida? Onde existe química? Então, com a ajuda ali de um responsável, você vai fazer uma pesquisa, tá? Na internet ou em livros, e vocês vão anotar ali no caderno as principais informações. Se você puder selecionar ali algumas imagens para mostrar onde a química está presente. Observe aqui essas imagens. Olha que bacana fazer um cartaz assim, onde está a química? A química está presente lá nas bebidas que tomamos, está lá no carro, no combustível que utilizamos, nas maquiagens, nos medicamentos, nos doces, nos alimentos, né? A química do nosso cotidiano. Então, eu quero que vocês elaborem aqui um cartaz mostrando onde a química está presente em nossa vida. Vou dar um tempinho aqui para você copiar a tarefa e eu já retorno. E aí, conseguiram anotar então qual é a tarefa? Vocês viram que nós temos duas tarefas aí hoje, hein? Temos a tarefa de realização de um experimento com um relatório e também o cartaz sobre a presença da química na nossa vida. Vocês entenderam então essas duas tarefinhas? Pessoal, a nossa aula está chegando ao final. E aí, você gostou da aula de hoje? Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre transformações físicas e químicas e sobre transformações reversíveis e não reversíveis. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima semana. Tchau, pessoal!